foi para mim, eu não mereço tanto. Agora, para aquele que morreu por você na cruz, pode ser melhor, pode? Glorifica, exalta, porque Ele vive, Ele reina. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É um grande prazer estar conhecendo esta família, estar conhecendo essa igreja. Louvado seja Deus. Queria agradecer pastor Elias pela confiança, porque como ele disse, com as heresias avançadas, hoje em dia, ceder o púlpito é uma grande responsabilidade. Me sinto muito honrado e é um privilégio estar aqui. Peço perdão aos irmãos, nós saímos de São Paulo 5 horas da tarde, o Google falou que dava, a gente estava tranquilo, mas infelizmente a Raposo hoje o trânsito estava complicado. Não gosto de chegar atrasado, eu gosto de chegar no culto, no horário, porque eu acho que a gente tem que chegar no horário. Então peço perdão aos irmãos, mas saiu um pouquinho da alçada. Eu sou natural aqui de São Paulo mesmo, mas há 15 anos moro no Espírito Santo. E eu costumo falar que eu capixabei. Então agora 20 minutos dentro do carro para mim já começa a incomodar, entendeu? Então, mas eu lembro como é a vida em São Paulo, o trânsito na cidade é muito maior. Mas glória a Deus que nós chegamos a tempo. Agradeço a presença de todos os irmãos. Quando o pastor Elias falou para mim que mas pastor Rogério, você vier aqui, vai ser o senhor e nós três, não tem problema. Até tentei trazer mais gente, mas justamente por causa de ser na sexta-feira, os irmãos tinham trabalho e tal, acabou que não deu. Mas quem tem que estar aqui porque Deus trouxe. Louvado seja Deus. Eu estou passando essa semana abençoada aqui em São Paulo. Eu tenho um trabalho secular, eu sou engenheiro lá no Espírito Santo e estou utilizando uma parte das minhas férias para cumprir algumas agendas aqui em São Paulo, e tem sido uma bênção. O nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. E aí eu quis aproveitar, dar um pulinho aqui em Cotia também para conhecer os amigos, pessoalmente. A gente fala muito ali pelo grupo de pastores. Então é um grande prazer estar conhecendo vocês. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Quem encontrou 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4? Amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Todos encontraram, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Podeis assentar, meus amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa noite eu queria pregar para a amada igreja uma mensagem chamada Queriam Te Matar. Pastor, se eu sair lá do Espírito, sai. Eu faço o que Deus manda. Qual é o nome da mensagem? Queriam te matar. Pode falar, irmão. Se Deus mandou você aqui para escutar, você vai entender que queriam, mas não vão conseguir, não. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, pastor. Parece que a gente vai morrer, como a irmã falou aqui, foi confirmação. E eu gosto quando Deus me confirma do que eu vou falar. Ela chegou aqui e falou: parecia aquele dia que eu ia morrer. E realmente Satanás tem feito as coisas para te matar, porque a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer, mas ele não vai conseguir. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria que agora você me emprestasse seus ouvidos, porque nesse momento
nós vamos voltar no tempo, nós vamos lá aproximadamente no ano 875 antes de Cristo, aonde um homem por nome Elias, o tisbita, da região de Gileade, ele é profeta no reino dividido de Israel. Elias pregava no reino do norte. Elias era conhecido como o profeta do fogo, profeta dos milagres, e ele foi um profeta. O que diz a palavra de Deus? Que a quem mais é dado, mais é? Dá até medo de falar, né, pastor? Quem mais é dado, mais é? Então você quer ser profeta do fogo? Levanta a mão aí, quem quer ser profeta do fogo. Levanta a mão aí, quem quer ser vaso. Então prepara, porque se o chamado é grande, pode ter certeza que a prova é grande. Elias foi instruído por Deus a desafiar o pior rei da história de Israel. O rei do norte só teve rei ruim, foi um pior do que o outro, mas o pior foi Acabe. E foi esse rei, o pior de todos, que Deus levantou Elias para enfrentar. Está entendendo? Quando tem muita maldade, Deus levanta Elias, porque Elias não tem papa na língua não. Elias fala o que Deus manda. Porque com Elias não tem essa não. Quando o pastor falou aqui, ele falou: não, nem me fala pastor presidente, que eu tenho uma certa coisa com esse nome. Eu sou pastor da igreja, acabou. Porque tem gente que olha assim: pastor Elias, pastor presidente aqui do ministério. Ué, Elias é assim não. Elias chega aqui, não, é um homem de Deus, parabéns. Agora se não for, Elias chega e fala. Elias é assim. Está preparado para ser Elias? Será? Porque o prêmio de Elias é microfone não, o prêmio de Elias não é púlpito não. Então fica tranquilo, se a prova está grande é porque querem te matar mesmo. Quem que era esse tal de Acabe? Vamos conhecer um pouquinho Acabe, vamos conhecer o inimigo. Acabe, ele foi filho de outro rei ruim que se chamava Onri. E ele foi rei durante 22 anos, imagina, 22 anos governando, sendo horrível. E aí esse rei, se não bastasse todo um monte de porcaria que ele fez, ele vai me casar com uma mulher sidônia, ele vai casar com uma mulher de fora, ele vai casar com uma mulher que era adoradora de deuses estranhos. Ou seja, tinha um cara que sabia irritar Deus, era Acabe. Então você conhece gente assim? Tem um cara que sabe irritar Deus, era aquele. Então Acabe sabia como incomodar Deus. Aí Acabe vai lá e pega uma mulher sidônia, uma noiva sidônia para se casar, uma estrangeira. Aí chega essa mulher lá, nome da nada abençoada, Jezabel. Aí Jezabel era a princesa sidônia. Então Jezabel não vem sozinha, porque príncipe, rei, quando casa, nunca vem sozinho. Traz a comitiva. Jezabel traz na bagagem simplesmente profetas de Baal e profetas de Astarote. E não suficientemente Acabe permitia a entrada desses profetas, coisa que ele já não deveria ter feito. Acabe ainda se dobra a Baal. Acabe sacrifica a Baal. Acabe adora Astarote. Esse era Acabe. Então, o que começa a acontecer? Jezabel começa a destruir o culto ao Deus vivo. Os altares são colocados nos montes para sacrifícios a Baal, para sacrifícios a Astarote. Sabe o que tem acontecido dentro das igrejas? Quando um espírito chamado Jezabel entra numa igreja, o que ele começa a fazer? Ele começa a destruir o culto santo do Senhor. Ele começa a dividir a igreja, começa a botar uns para o lado de Astarote, outros para o lado de Baal. E aí onde fica Jesus nessa história? Então nós temos que ter cuidado, porque esse espírito é tão poderoso
que a mulher morreu, mas o espírito ficou conhecido. Esse espírito começou a tomar conta da igreja lá em Corinto, porque aí quando esse espírito entrou na igreja de Corinto, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas quando Jezabel, esse espírito entrou dentro daquela igreja, o que começou a acontecer? Uns começaram a dizer: eu sou de Paulo, não, mas eu sou de Apolo, porque Apolo prega melhor, não, mas eu sou de Paulo, porque Paulo tem mais conhecimento. Paulo, a hora que ficou sabendo disso, falou: ei, quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é coisa nenhuma, quem morreu na cruz por vocês é Jesus Cristo. E o que nós temos visto, meus irmãos? Não, o pastor tal é o tal, o pastor B é que é melhor, não, a igreja tal é que é boa, o ministério que é tal. Que ministério A, que ministério B? Jesus não vai voltar para buscar placa de igreja, Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa. Nós somos a igreja dos últimos dias e a gente se dá o luxo de ficar brincando com coisa séria. Porque é isso que o espírito de Jezabel quer provocar. O espírito de Jezabel quer isso, porque só é bom para Satanás se Belém fala mal da Madureira, se a Madureira fala mal do Brás e assim sucessivamente. Quem ganha com isso? Qual o ganho nisso? Somos irmãos, vamos morar no mesmo céu. Então o espírito de Jezabel, aonde ele entra, ele quer dominar a liderança, ele quer separar a igreja e ele quer matar profeta. Vira para o seu irmão que está do teu lado: está entendendo porque estou querendo te matar? Porque onde tem profeta, o que a palavra de Deus diz? Crede nos meus profetas e prosperareis. Por favor, entenda: prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é intimidade com Deus. Prosperidade é viver bem com você mesmo. Prosperidade é você receber aquela cura que a medicina não dá. Prosperidade é nascer aquele filho que a medicina fala que não tem jeito. Isso é prosperidade. A palavra de Deus vai nos dizer que mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Entenda, não é nenhum para um. Você é justo, você tem pouco, não vale mais do que um rico, não, vale mais do que muitos ricos. Então nós temos que aprender a viver o Evangelho sem divisão, nós temos que promover o Evangelho do Reino. Você acha que para mim foi algum desprazer sair lá do Espírito Santo, vir de tão longe? Se tivesse que estar aqui para pregar para 3 pessoas, para a família do pastor Elias, eu vinha. Porque a partir do momento que eu entendi que era para vir aqui, não interessa se é longe, não interessa quanto vai gastar, quanto vai deixar de gastar, a palavra de Deus tem que ser apregoada. Hoje, quando eu estava vindo no ônibus para cá, tudo parado, em pé no ônibus, eu olhando para o relógio, eu pensei: e a gente às vezes vai achar que isso é dificuldade? 2 horas no ônibus dentro da maior cidade do país. E aí eu comecei a lembrar de Daniel Berg, andando sozinho no meio do mato, na Amazônia, com as bolsinhas, com as bíblias, procurando os casebres para pregar a palavra de Deus. E eu comecei a me inspirar naquilo e falar: isso é nada, isso é nada, a nossa dificuldade hoje é nada. Daniel Berg relata no livro dele, no Diário de um Pioneiro, que só malária, se não me falha a memória, ele teve 6 vezes, febre amarela ele teve mais um tanto, mas ele não cessou de pregar a palavra de Deus. Eu queria te perguntar: o que te para, povo de Deus? O que te falta, povo de Deus? Oh, aleluia! Não deixa Jezabel entrar no seu coração, não deixa Jezabel dividir a igreja. E por favor, você que é homem de Deus, não seja um banana como Acabe. Aleluia! Agora que você já entendeu o cenário, você vai entender melhor. Agora Elias chega ali para Acabe, e Acabe recebe ele de uma forma muito carinhosa, como diriam os jovens, só que não. Fala,
perturbador de Israel. Rapaz, não pisa no calo de profeta quando o profeta está com a razão, não. Elias agora, ciente de razão, ele não quer saber se Acabe é rei, se Acabe não é. Ele vira: eu que sou perturbador de Israel, a sua família está acabando com esse país, e eu que sou o perturbador de Israel, olha aqui, mediante a minha palavra não vai chover. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou essa palavra, mas eu queria te fazer uma pergunta: por que Elias falou que não ia mais chover? Você sabe? Por quê? Elias podia ter falado qualquer coisa que Deus ia manifestar. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha parado o Jordão. Por que Elias falou: mediante a minha palavra não vai chover mais? E aí? Pergunta para mim, por quê? Assim eu vou para casa, estou indo embora. Vou levar o segredo comigo. Vocês não querem saber, eu vou embora. Pergunta para mim, por quê? Vou te explicar. Baal, que estava sendo adorado agora em Israel e adorado pelos cananeus, era conhecido na antiguidade como o Deus da chuva. E normalmente, quando Baal era adorado, Astarote também era adorada, porque eles formavam um casal. Baal era o Deus minúsculo, entre aspas, da chuva, e Astarote era a deusa da fertilidade. Então os festivais e os sacrifícios para Baal e Astarote era para que houvesse chuva e para que houvesse fertilidade no campo. Então o que Elias estava dizendo é: estou vindo agora, você é rei aqui, jogar na casa do adversário. Não vai chover, porque o seu Deus é o Deus da chuva e o meu é maior, então não vai chover. Está entendendo a natureza do desafio? Elias está chegando mais ou menos como aquele time enjoado que vai jogar na casa do adversário. Quer? Você tirou meu estádio? Então agora é o seguinte: vou ganhar na sua casa, vou jogar na sua guerra e vou te derrotar. Mas como eu te falei no começo, ser profeta de Deus, falar a verdade tem um preço. Elias agora é o inimigo público número 1 do reino de Acabe. Elias agora é instruído por Deus a picar a mula. Foi embora. Elias foi enviado para o ribeiro do Querite. E ali no ribeiro do Querite, Deus manda os corvos levarem carne e pão para Elias. E aí muita gente, quando lê isso na Bíblia, pastores falam assim: não, isso é história da carochinha, isso é ilusão, isso é fábula, isso não pode acontecer. Irmãos, quero dizer eu para vocês que certa feita eu fui estudar o comportamento do tal do corvo. E o tal do corvo é um animal impressionante. Que ave inteligente. Inteligente ao ponto de, uma vez, lá nos Estados Unidos, naquelas máquinas de refrigerante que eram alimentadas com moeda, o dono da loja, a máquina ficava do lado de fora, e infelizmente para nós, né, tenho que dizer isso com muita tristeza, mas lá nos Estados Unidos você pode deixar uma máquina de refrigerante do lado de fora e não vigiar, que não vai acontecer nada com ela, né? E aquele homem começou a perceber que estavam faltando moedas. E as moedas estavam sumindo consistentemente. Todo dia sumiam moedas de dentro da máquina. E ele começou a vigiar tal, ele não via ninguém. Até que uma hora ele cansou de tentar vigiar e botou uma câmera. A hora que ele botou uma câmera, o que ele viu? O corvo chegava e com o bico dele, ele conseguia abrir a tampa pelo lado de dentro. Ele entrava, pegava as moedas, com as moedas ele ia para o teto do telhado do edifício onde ele estava fazendo ali o seu ninho. Então quando foram olhar no telhado, o telhado estava cheio de moeda. Quem ensinou o tal do corvo a abrir a maquininha de refrigerante? Aí eu te pergunto, uma ave que consegue abrir a maquininha de refrigerante não consegue
pegar um pedaço de pão, um pedaço de carne e levar? Sabe o que é mais interessante ainda? Isso não está escrito na Bíblia, mas alguns teólogos defendem a tese de que o pão e a carne que alimentavam Elias saíam diretamente da mesa de Acabe. Que os corvos chegavam lá no castelo, pegavam o pão, pegavam a carne e iam lá no ribeiro alimentar o profeta. Você está entendendo o que Deus está falando? Aquele que te persegue, aquele que está te perseguindo, Deus vai pegar lá na mesa dele e vai botar na sua frente. Creia, Ele é Deus, Ele tira do ímpio para abençoar o justo. Ele pode estar querendo te matar, mas o recurso dele vai te alimentar. Porque com Deus é assim. Mardoqueu, quem queria matar Mardoqueu teve que puxar Mardoqueu no cavalinho. Porque quando nós somos fiéis à presença de Deus, Deus é fiel. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então agora está lá Elias comendo da carne, comendo do pão, provavelmente da mesa de Acabe. Não está escrito na Bíblia, mas vamos adotar esta linha. Aí agora a água era pura do ribeiro, e estava faltando o quê? Quando não chove falta o quê? Então estava lá Acabe todo perdido lá com problema de água, o povo reclamando, os sacerdotes lá orando a Baal, que era o Deus da chuva, e durante 3 anos eles clamaram ao Deus da chuva e nada de chuva. Agora, como não chovia, o ribeiro começa a secar. E aí nós precisamos entender uma outra coisa, porque tudo tem vantagem, ninguém quer viver num país em crise, né? Mas é bom que às vezes Deus provoca a crise para a gente cair na real. Porque alguns anos atrás, os pastores vão lembrar disso, creio que nenhum deles fazia isso, homens sérios, mas tinha muita gente pregando que não tinha crise para cristão, que cristão não passa crise, que era só vitória. Falar isso num país que cresce 10% ao ano é um mole. Cadê esses caras agora que a crise já está aí há alguns anos? Cadê esses caras? Porque mostra na Bíblia para mim um homem de Deus, uma mulher de Deus que não passou por crise. A crise de Ana foi terrível, a crise de Abraão foi terrível, a crise de Josué foi terrível, a crise de José foi terrível. Sabe qual é a diferença? Porque Deus é justo. Cristão passa por crise sim, cristão perde emprego sim, mas sabe qual é a nossa diferença? A nossa diferença é a diferença que Jó lá declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará a meu favor. Aleluia! O segredo não é que você não vai passar pela crise, ou passar numa fornalha ardente na crise. Deus nunca disse que você não passaria pela crise, mas Ele te prometeu que Ele estaria junto. Ele não te tira da fornalha, mas Ele transforma num passeio. João foi para Pátimos, né? Como foi dito aqui, Pátimos era uma prisão. Os inimigos do Império Romano iam lá para Pátimos, sabe para fazer o quê? Bater pedra, porque o exército romano tinha essa de direito de prisioneiro, não. Prisioneiro ia lá bater pedra, fabricar tijolo de pedra para construir aquelas estradas maravilhosas. Então Pátimos era uma ilha prisional. Também não está escrito na Bíblia, mas segundo a tradição cristã, sabe por que João foi mandado para a ilha de Pátimos? Porque quando Nero começou a perseguir todos os apóstolos de Jesus, quando ele achou João, diz a tradição que lá no palácio esquentaram um caldeirão, deixaram um caldeirão de óleo ferver e jogaram João lá dentro. Sabe o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Porque quando Deus tem um plano na sua vida, podem querer te matar, mas não vai acontecer nada. Aleluia! Se é para Ele, vote mais. Se é para Ele, glorifica. Se é para Ele,
promessa de Deus não morre não, tá? Não é assim não. Ah, eu tenho promessa. Aí vou eu lá pro meu sofazinho, pego a pipoquinha, começo a assistir o Netflix, manda vitória, Jesus, que eu estou aqui pronto para receber. Sai dessa. Quando Jesus chegou e falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos de Jesus não foram para a Lan House. Os discípulos de Jesus não foram para o café. Os discípulos de Jesus não foram para a padaria. Os discípulos de Jesus foram para o cenáculo ficar em oração. Promessa de Deus se recebe em oração, se recebe em jejum, se recebe lendo a Bíblia, se recebe fazendo a obra. Resposta de Deus, vitória de Deus se recebe ficando na posição. Eles ficaram 10 dias orando naquele lugar, e quando o Espírito desceu lá em Atos capítulo 2, todos nós sabemos o que aconteceu. Aleluia, louvado seja Deus. Inauguração da igreja pentecostal, Atos capítulo 2. Oh, aleluia. Coisa boa é ver o fogo de Deus, né? Porque o fogo de Deus, irmãos, fogo de Deus promove isso aqui, ó. Fogo de Deus, irmão, vem, canta, fala língua estranha, ora, o fogo desce. Na hora da palavra está todo mundo assim. Na hora da palavra está todo mundo assim, ligado. Sabe por quê? Porque isso é ser pentecostal. Esse negócio de pula roda e sapateia, e na hora da palavra está lá fora, está dormindo, está bocejando. Isso não é ser pentecostal, não. Isso é fogo estranho no altar. E eu não sei você, mas fogo estranho no altar, tô fora. Se Deus mandar, eu planto bananeira aqui. Mas se eu sair daqui e não tiver mais santo, não é fogo de Deus. Porque fogo de Deus traz santidade. Que vir aqui pregar, falar em língua estranha, chegar em casa, bater na mulher, desculpa, você não é pentecostal. Chegar aqui, canta lindamente, faz o povo chorar, faz o céu se abrir, chega em casa, fala mal da vizinha, faz fofoca e fala palavrão, desculpa. Você não entendeu o que é ser pentecostal. Ser pentecostal é acreditar que esse fogo desce, que Deus batiza no Espírito Santo, mas não é para você ficar se exibindo, é para fazer o ID, é para ter santidade, é para olharem para a sua vida e falar: lá vai o homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, e não por causa do terno que você usa, não por causa da saia que você usa, mas por causa do seu testemunho. Aleluia. Pode bater, pode bater palma. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí, quando a crise chega ao seu auge, a crise chega para o crente também. Elias estava lá no ribeiro, não choveu, o ribeiro secou. Deus vira para Elias e fala: vai, que agora eu vou te mandar para lá, para a casa de uma viúva. E Elias, porque profeta é assim, meus irmãos, profeta obedece. Que profeta que não obedece vai parar no ventre do peixe. Elias pega, não tinha muita coisa para levar, né? Vai lá. Elias chega, Sarepta, chega lá, acha uma viúva. A viúva olha para ele: homem de Deus, você está pedindo a última coisa que eu tenho. Nós vamos pegar, vamos fazer um bolinho aqui com essa farinha, vou dar para o meu filho um pedaço, vou comer o outro e vamos esperar a morte chegar. Elias vira para ela e fala: me dá o último pedaço. Eita. Você teria essa fé? O seu último trocadinho para comprar o último pãozinho para você e para o seu filho, o profeta chega: me dá o último pedaço. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quem entrega tudo que tem nas mãos de Deus nunca sai de mão abanando. Você
Você está entendendo? Se só tiver mais um pouquinho e Deus ainda mandar um profeta para te requerer, vai sem medo. Essa mulher vai confiando no Deus que tu, olha só, ela falou, eu tenho fé, confiando no Deus que tu serves, farei dessa forma. Provavelmente, estou imaginando, ela olhou assim, uma refeição a mais, uma refeição a menos, para quem vai morrer, estou na frente do homem de Deus, tô. E nós já sabemos o que aconteceu. Aquela panela que estava quase vazia, alimentou não 2, mas 3 pessoas durante meses. Porque vamos entender o mistério. A agricultura não é que nem no McDonald's, né? Que eu chego lá, peço o lanche e está pronto em 30 segundos, né? No Espírito Santo demora um pouquinho mais, tá? Leva uns 10, coisa mais devagarzinho assim. Mas aqui fica pronto rapidinho, né? Pois é. Agora ele chega lá. Começou a chover hoje. A planta não nasce amanhã, né? A não ser que seja um milagre. Mas normalmente a planta. Então aquela mulher foi sustentada pelo tempo necessário. Porque a gente tem que entender o seguinte: existem 2 maneiras da gente viver no centro da vontade de Deus. Existe a época do milagre e existe a época da bênção. E às vezes a gente não sabe fazer separação. Época do milagre é aquela época que, se não tiver aquela provisão, pastor Elias, vai morrer. O povo no deserto, o que nasce no deserto? Cacto. Só, nasce nada, não tem nada no deserto. No deserto não dá para criar gado, no deserto não dá para fazer nada. Então vem o maná do deserto, é época de viver o milagre. Aí você chega na terra que mana leite e mel. Atravessou o Jordão, o que aconteceu com o maná? Acabou, nunca mais caiu. Sabe por quê? Porque tem período que você precisa do milagre, mas tem período que é de viver a bênção. Agora, sabe qual é a diferença? Porque tudo tem vantagens e desvantagens. Época de viver o milagre, a provisão é totalmente de Deus, é milagre. Mas na época da bênção você vai ter um trabalho, porque a terra tem gigante, mas quem tira é você, tá entendendo? Então a gente tem que saber, tem época de viver o milagre e tem época de viver a bênção. E ó, vou te falar, viu? Viver milagre, normalmente eu procurei já na Bíblia, toda vez que o milagre acontece é porque o negócio está apertado, não é verdade? O milagre vem quando o negócio está apertado. Então viver na bênção dá mais trabalho, mas é mais tranquilo, né? Mas pode ter certeza que se você precisar do milagre, Ele manda. Aleluia. Aí agora Elias recebe a ordem de Deus. Está na hora de mostrar quem é que manda nesse negócio aqui. Vai encontrar o rei, vai encontrar Acabe. Só que, irmãos, vamos entender o negócio, né? Rei não é o cara que fica andando pela rua, né? Alguém já encontrou o presidente andando na rua aí fazendo compra no mercadinho? Só em época de eleição, né? Como o rei não é eleito, o rei não precisa fazer essas coisas, né? Rei é rei, pronto, né? Você acha que se os políticos tivessem mandato vitalício, eles iam vir aqui apertar sua mão antes da eleição? Então, o rei não precisa disso. Então, você não vai encontrar o rei andando pela rua calmamente. O rei está lá no palácio. Então, Elias, inimigo público número 1. Se ele chega direto no palácio, não deixa nem ele entrar, né? Ia ter briga para ver quem quer matar Elias primeiro para agradar o rei. Então, Elias vai até o servo fiel. Ele vai até Obadias. Aí quando ele chega a Obadias, fala: avisa para o rei que eu cheguei. Irmãos, dar notícia ruim para rei nunca foi bom. Dar notícia ruim para rei nunca foi bom. Todo mundo quer dar notícia boa para rei, ninguém quer dar notícia ruim para rei. Obadias olha para a cara dele: meu senhor, o que eu te fiz? Eu sou um servo fiel, eu sou temente a Deus, o senhor quer me matar? Olha só, eu peguei 2 grupos de 50 dos profetas
quinto céu, que fala que não tem mais de um profeta ao mesmo tempo, né? Obadias pegou 2 grupos de 50 e escondeu, e alimentou eles a pão e água. Então isso é uma outra coisa que você tem que entender. Existe profeta e existe Elias. Então Deus vai cuidar do profeta, a pão e água, mas Elias, não me pergunte por que, tem direito a carne e pão, tá entendendo? Então para de ficar olhando para o seu irmão, para a medida dele, para a bênção dele, porque Deus vai cuidar de você, mas a medida do outro é do outro. Eu sei que isso não acontece aqui em Cotia, só acontece lá em São Paulo. Não tem esse problema de crente ter ciúme do outro nem da bênção do outro. Eu sei que aqui não acontece, mas eu vou falar mesmo assim. Mas isso acontece com o servo de Deus, pastor? Claro que acontece. Jesus está lá falando para Pedro: ó, agora você anda aí por onde você quer, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas vai chegar um tempo, ó, aqui, ó, algeminha em você, ó, vão te amarrar e vão te levar onde você não quer ir. E Pedro está levando lá o sermão, Pedro está vendo que o negócio está apertando lá dentro. De repente Pedro olha para lá, está lá João, livre, leve, solto, M50, e ele? Jesus olha bem para a cara de Pedro: se eu quiser que ele viva até eu voltar, o que você tem com isso? Está entendendo? O que é seu, deixa no outro. Porque Deus sabe a cruz que dá para cada um carregar, Ele nos conhece. Aleluia. Aí Obadias agora morrendo de medo, né? Não, pode ir lá, fala que é para ele me encontrar em tal lugar, vou estar esperando. Nesse momento Jezabel deve ter, imagino eu, pegado lá, porque para você entender, na mesa com Jezabel, se alimentando lá com a rainha, todo mundo fala dos 400 profetas de Baal, e todo mundo quase quando prega se esquece dos 450 de Astarote. Imagina uma mesa com 850 profetas. Imagina uma rainha com 850 macumbeiros na mesa. O negócio é tenso, né? Não, era feio o negócio. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode ter 850 macumbeiros batendo tambor contra você. Se você for Elias, vai cair, vão cair, vão cair, vão cair. Aleluia. Nesse momento, imagino eu, Jezabel, naquela arrogância toda. Desculpa a expressão, cambada. É o seguinte, vocês se viram, vocês são 850. Amanhã eu quero a maior humilhação desse Deus, desse Elias, que já se ouviu falar na história de Canaã. Eu quero algo que seja uma vergonha, seja embaraçoso. Imagino lá que os feiticeiros da mulher lá foram fazer jejum, apresentar e tal. Marcado o desafio. Grande desafio começa. Chega lá agora Elias, de um lado representando o Deus de Israel Todo-Poderoso, Elias sozinho. Do outro lado, aquela multidão. Não eram 400, eram 850. Aí Elias, acho que tem algo a ver com o nome, assim, acho que ele tinha um senso de humor também. Começa vocês. Começa aí, vai. E aí aqueles homens começam: Baal, tu és o Senhor das chuvas. Manda chuva, Baal. Manda chuva e tal. E nada. Aí, acho que Baal não se agradou. Pega lá o chicotinho. Começa a bater nas costas. Começa a sangrar. Baal, Astarote. Lá por volta do meio-dia, se tivesse relógio naquela época, acho que Elias ia fazer assim. Deu, né? Gente, fala mais alto aí. Acho que Baal foi fazer a
viagem, acho que ele não gosta muito de lugar seco, ele deve ter ido pro litoral, ou então de repente ele está meio velhinho e ficou surdo. Mais alto, vai, manda aí, manda. E tá lá o pessoal, tá. E nada. Elias chega, agora deu, né? Tá bom, né? Deu. Então tá bom. Seguinte, peraí. Elias foi lá, acertou o altar, 12 pedrinhas, não tocadas pelo homem, porque o altar de Deus não pode ter mão de homem. Montou o altar, olhou assim, abriu um buraquinho lá em volta do altar, fez o buraco e tal. Me traz aí agora os cantis de água. Qual era a coisa que mais faltava em Israel nesse momento? Quer ver o milagre de Deus? Não entrega o que está sobrando, entrega o que está faltando. Tem gente que quer ver milagre de Deus entregando sobra. Ah, Caim, sai para lá. Caim entregou o que sobrava, Abel entregou do melhor. Depois não adianta ficar com inveja do irmão. Não entrega para Deus o que está sobrando. Se você quer milagre, entrega o que está faltando. Não me perguntem de onde apareceram os cântaros, mas eles apareceram. Beleza, Elias vai lá. Esse aqui, para vocês entenderem, esse aqui é o elemento do Deus de vocês. Vocês não falam que ele é o Deus da chuva? Então agora vocês vão conhecer o Deus de fogo. Senhor, se eu sou homem de Deus, manifesta a tua presença. Você está entendendo o Deus que você serve? Pode juntar 850 no terreiro de Macumba. Se Deus for lá, vamos lembrar, a gente estava na época na dispensação da lei, tá? Não vamos fazer isso com ninguém hoje, a gente vai converter os 850, mas naquela época foi todo mundo ao fio da espada. Se coloca no lugar de Elias agora. Provavelmente na cabeça de Elias estava, imagino, restaurei a glória de Israel, todo mundo agora viu que o Senhor é Deus, agora o negócio vai. Eu pensaria isso, não é normal pensar isso? Pois é. Mas o inimigo não chama tinhoso no Nordeste à toa. Ele não larga o osso fácil, não. Ele pensando que tudo isso aconteceu, agora tudo vai ser restaurado. Daqui a pouco ele recebe um bilhetinho. Daqui a pouco ele recebe um recadinho, vindo direto do inferno. Olha, a rainha manda te dizer que se amanhã, essa hora, não te acontecer a mesma coisa que você fez lá com os feiticeiros dela, ela não se chama Jezabel. Não é exatamente o que está escrito, mas o sentido é esse. Ou seja, essa maneira de vive o Senhor significa o seguinte, é mais ou menos como o pessoal usa hoje: eu juro por Deus, alguma coisa assim, coisa que a gente não deve fazer, aliás, né? Mas era um compromisso. O que Jezabel estava dizendo é que os meus deuses me prejudiquem, me matem, se eu não cumprir o que eu estou falando. Amanhã, essa hora, você está morto. E aí eu já vi muito pregador sair do trilho e descarrilar o trem. Aí começa a criticar Elias, fala que Elias isso, Elias aquilo. Aí eu olho bem assim, pastor Elias, quando eu vejo alguém criticando Elias, dá vontade de acabar a pregação, ir lá nele e falar: vem cá, que dia que é o redemoinho de fogo para eu ver? Bom, você criticar Elias? Para aí, fala sério. Você está criticando Elias, é isso mesmo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que nós, por mais que tenhamos experiência com Deus, por mais que nós tenhamos vitórias com Deus, nós somos seres humanos. Graças a Deus, esses discursos, pregação de supercrente estão caindo por terra também. Nós somos homens, nós somos falhos. Elias tinha uma expectativa. Elias passou mais de 3
10 anos fora de casa. Agora ele derrota entre os 150, ele vai ter medo de uma? De uma não, a rainha. Provavelmente a cabeça de Elias, nessa hora, Jezabel já tinha que estar com a cabeça cortada, porque ela era chefe daquela cambada lá. Então tem coisas que nos afetam. Ele acabou de ter uma grande vitória, acabou, mas aquilo feriu lá dentro. Satanás sabe onde atira. E eu, assim, quando eu via gente criticando Elias, pastores, eu estudava esse texto, eu procurava. Você não vai ver em nenhum momento Deus repreendendo Elias. Você vai ver Deus cuidando de Elias. Então para de achar que você é super crente. Pastor também precisa de cuidado, missionária precisa de carinho, profeta precisa de amor. Para de olhar para cá ou para o seu pastor lá na sua congregação como se ele fosse alguém infalível, que não precisasse dormir, que rodasse 24 horas por dia. Ei, ele é representante de Deus, ele não é Deus. Tem uma grande diferença. Então, esquece esse negócio de super crente. Isso é farisaísmo. É um tal de crente não pode ficar doente. Crente não pode ficar doente. Você sabe do que Gunnar Wingren morreu? Câncer no estômago, aos 54 anos de idade. E por favor, não venha me criticar Gunnar Wingren e falar que ele não tinha fé, não, porque o homem que sai, um sueco pentecostal, já é um negócio de parar para pensar assim, né? Sueco pentecostal, morando nos Estados Unidos em 1910, sem falar uma palavra de português. Deus manda ele para o Brasil na época que não tinha avião. Ele viaja meses no navio e não foi para descer em São Paulo, Rio de Janeiro, não, foi para descer em Belém do Pará. Se esse homem não tinha fé, você está de brincadeira comigo. Ele morreu com câncer no estômago aos 54 anos de idade. Só vê o livro que o filho dele escreveu baseado no diário dele. Então, a nossa vitória definitiva não é aqui, é lá. Glória a Deus! Se alguém te falou que você ia aceitar Jesus e todos os seus problemas terminaram, vai converter essa pessoa. Ele não entendeu o que é o evangelho. Jesus avisou: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, para a gente encerrar, que eu sei que está gostoso, né? Amanhã é sábado, mas, né? Tudo com ordem e decência. Mas eu nunca concordei que ordem e decência é horário de culto. Paulo pregava até meia-noite. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda: mesmo alguém experimentado em Deus pode desanimar. Depressão não é frescura e nem é demônio, é doença. Ah, pode ser uma manifestação maligna? Pode. Não quer dizer que é. Uma pessoa que recebe uma carga absurda de trabalho pode entrar em depressão. Isso acontece. A segunda coisa que eu queria falar para você é que o tempo é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tenta acelerar e não tenta retardar. Nenhuma coisa e nem outra funciona. E agora, quando Elias está fugindo, e a gente volta no início, quando eu comecei a pregação, ele fala: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E muitas vezes na juventude a gente fica tentando provar que a gente é melhor que os nossos pais, melhor que os nossos pais. Quando a idade chega, a gente não deu. Elias agora estava desistindo sinceramente, porque a depressão leva a gente a fazer isso. A depressão leva a gente a esquecer quem nós somos aos olhos de Deus. Então para de deixar Satanás te enganar. Você é preciosa, você é precioso. Nunca houve nada mais caro na história da humanidade do que você. Ele não morreu pelo apartamento novo, ele não morreu pelo carro novo, ele não morreu pela bicicleta, pela promoção. Ele dá isso, dá, mas ele morreu foi por você, para te trazer, para te levar
agora Deus alimenta Elias e fala: come, levanta, porque a tua caminhada é longa. Teve gente que entrou aqui hoje achando que não dava mais. Teve gente que entrou aqui hoje falando: eu vou largar. Eu queria dizer para você, Deus não me mostrou, senão eu apontava, mas Deus manda te dizer: come, porque a caminhada é longa. Porque Isaías 40:31 vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como a águia, eles caminharão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está preparado para voar? Aleluia! E o principal, saiba que você sempre pode contar, porque o problema do supercrente é que quando a gente fica nisso, a gente acha que Deus é um carrasco perfeccionista que quer de nós espremer como se a gente fosse uma laranja. Ei, Deus não é presidente de empresa não, Deus não é gerente carrasco não, Ele não quer ficar te espremendo até não ter mais nada para sair não. Ele é bom e misericordioso, Ele se preocupa com você. Eu te falei que eu não saí do Espírito Santo para vir aqui. Hoje nem você veio aqui por um acaso. Deus tem uma palavra para você. Satanás está louco para baixar aquelas portas ali. Ele queria te matar sim, pastor, mas ele não vai. Ele não vai. Sabe por quê? Porque aonde cai o fogo de Deus, Satanás não joga água. Glorifique, exalte, fica à vontade. Porque se o fogo de Deus caiu, não tem água que Satanás coloque que vai apagar. E pode ter certeza que, como foi falado em Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória não é o tamanho, não é a riqueza, não é o luxo. Sabe por que o povo estava desanimado quando estava construindo o segundo templo? Porque comparado com a glória do templo de Salomão, o segundo parecia uma palhoça. Aí Deus está dizendo: para de olhar para o material, eu estou falando da glória. A glória. Para encerrar, deixa eu só te contar uma coisa. Às vezes o negócio fica apertado e a gente não entende, a gente fala que não vai e vai. Na China, em 1940, haviam 750 mil cristãos. Quantos? 750 mil cristãos. Na China não tem nenhum número baixo, né? Tudo é grande. 6 mil missionários foram expulsos na Revolução Comunista. A esquerda sempre persegue o evangelho, certo? Nítido. O que as pessoas pensaram? Acabou o evangelho na China. Mandaram mais de metade dos missionários estrangeiros embora. Como vão ficar essas 750 mil pessoas sem os missionários? E ainda com um governo que persegue, que manda prender, que manda matar. Eu vou te responder. China, 1980. Abertura do regime comunista. 35 milhões de cristãos. Deus